Aula número 12: Melhoria do clima organizacional. Nosso conteúdo hoje é sobre o crescimento institucional com a melhoria do clima organizacional. Vamos ter aqui algumas definições de clima organizacional para a gente poder, com esses conceitos, a gente já ir percebendo a necessidade e a valorização que tem uma empresa que mede o clima organizacional. Para Payne, em 1973, ele diz que é um elo conceitual de ligação entre o nível individual e o nível organizacional. Não deixa de não ser realmente isso, né? Porque quando você mede o clima, você pega as duas partes, o que a empresa está oferecendo e o que o funcionário está oferecendo, qual a percepção que tem o funcionário daquilo que acontece com ele no dia a dia, no trabalho dentro da empresa. CODA, em 1993, é um indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa nas políticas de RH, no modelo de gestão, na missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa. Então, ele já fala em medir a satisfação, não só é esse conceito, mas é esse grau de satisfação. Kevin Nato, que é considerado aquele pai da administração, ele diz que clima organizacional envolve uma visão mais ampla e flexível da influência ambiental sobre a motivação. Ele já é mais profundo, né? Já fala aí do ambiente, da flexibilização, dos tipos de motivação, né? E como esse ambiente flexível tem influência sobre a motivação do funcionário. Não tem como falar de clima organizacional sem falar na famosa pesquisa de clima, né? Dor de cabeça de muita gente, dor de cabeça de RH, de gestão de pessoas, fazer aquele plano de pesquisa de clima, aplicar isso, fazer o convencimento, enfim, todo aquele processo, né, de pesquisa de clima. A pesquisa de clima é uma ferramenta objetiva e segura. Ela pode ser aplicada, isenta de comprometimento com a situação atual, em busca de problemas reais na gestão de recursos humanos. O que os recursos humanos fazem? A gestão de pessoa precisa de descobrir os reais problemas que estão acontecendo dentro da empresa, para aí poder traçar estratégias, né, de melhoria dentro da empresa. Então, por isso a pesquisa de clima tem que ser totalmente isenta, tem que ser segura, tem que ser honesta, né? Tanto para quem está aplicando como para quem está fazendo, se submetendo a essa pesquisa. Porque isso é uma ferramenta excelente para as empresas descobrir os gargalos, né? E consertá-los. Então, existem vários modelos de pesquisa de clima, vários. Mas uns mais antigos, né, fala-se que foi iniciado por volta dos anos 60, que surgiu lá nos Estados Unidos, com os trabalhos, né, de pesquisa e que começou a ser chamado de movimento comportamentalista, porque eles começaram a dar importância ao comportamento humano, né? Por que o fulano consegue fazer 10 vezes a mesma coisa e ficar de boa e o fulano consegue fazer duas e não fazer mais e não produzir mais, né? Então, isso eles chamaram de comportamentalismo. Esse foi um movimento que procurou formas de combinar a humanização do trabalho com as melhorias de produção, né? E nisso a psicologia ajudou muito. Foi uma ferramenta fundamental para alcançar esses objetivos, porque descobriram com esse estudo que as questões das doenças, né, comportamentais nos funcionários, a depressão, vários outros tipos de doença. Então a psicologia ajudou muito nessa implantação, nesse modelo, vamos dizer assim, de pesquisa de clima. Então, no cenário brasileiro, ele foi, a partir de 1977, nos anos 70, nos anos 80, foi realizado diversos trabalhos aqui no Brasil,
utilizando os modelos que vieram dos Estados Unidos, que foram adaptando, né? E foi difundindo para todas as empresas de formas adaptadas. É claro que a cultura de um país é diferente, a cultura de empresa é diferente, a cultura de todo um povo não pode chegar com um modelo pré-pronto, pré-fabricado e inserir num determinado empresa. Muito menos trazer um modelo pronto de outro país e aplicar. Então, né, no nosso cenário, Souza, né, foi o responsável para difundir a aplicação da pesquisa, dos modelos, né, de pesquisa de clima aqui no Brasil. E, como eu disse, tem vários modelos, mas os 3 principais modelos eu selecionei aqui para vocês, e um deles é o modelo de Lente e Stranger, que eles usam com 9 indicadores: estrutura, responsabilidade, desafio, recompensa, relacionamento, cooperação, conflito, intensidade e padrões. Quão satisfeito ou quão insatisfeito estão os funcionários dentro desses 9 indicadores. Outro modelo é o de Kolbe, né? Que além da responsabilidade, padrões de recompensa, já visto no anterior, acrescenta também conformismo, clareza organizacional, calor e apoio e liderança. Então, tem outro modelo aqui que tem 20 indicadores. A gente fala, mas que história é essa de indicador? Como que eu vou saber que eu tenho que medir a minha colaboração, que a gente medir o conflito? Como eu vou descobrir isso? Aí que está o X da questão, porque se você mede um indicador que não tem nada a ver com a real necessidade, trabalho jogado fora. Então, o ideal é você medir indicadores que têm a ver com os valores da sua empresa, com os valores dos seus funcionários, né? Quando você mede conflito e identidade, você pensa, pô, mas está um conflito muito grande aqui dentro da minha empresa. Foi detectado pela gestão de pessoas que existe um conflito, vamos medir isso para saber? Aí você esquece de medir recompensas. Quão satisfeitos os seus funcionários estão com as recompensas dentro da empresa? Será que por isso está existindo um conflito? Qual é o fator que está emitindo uma onda mais negativa aqui dentro da empresa? Para isso, as ferramentas de RH, né, usadas pelo RH, inclusive o coach, a psicologia positiva, os feedbacks, eles são usados para fazer esse primeiro apanhado, vamos dizer assim, dentro das equipes, diretamente com as pessoas, para saber quais são esses indicadores realmente mais eficientes para serem medidos. Muita gente pergunta, e cultura organizacional e clima organizacional é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A cultura está voltada mais para a compreensão e para compartilhamento do sistema das normas, dos valores, das políticas e as atividades para os modos como eles são comunicados para os funcionários, né? Então, cultura é diferente de clima organizacional. Coach, psicologia positiva, feedback com amor. O que tem a ver isso dentro da psicologia, dentro do estudo de clima? Nesse nosso momento atual, existem formas de aplicação para medição do clima organizacional, né? Nos nossos tempos mais modernos, vamos dizer assim, né? Que emprega essas metodologias para balizar, principalmente pela cultura organizacional, que não pode ser confundida com o clima. Muitas vezes é preciso mudar o clima para então criar uma cultura saudável dentro da organização. O que podemos chamar de cultura coach, ou de cultura positiva, vamos mudar a nossa cultura para a cultura positiva. Veja bem, a cultura positiva, ela simplesmente, eu não posso abandonar total a cultura da empresa. Até porque a cultura da empresa, ela é feita com seus valores, a sua missão, visão, valor, e também com a missão, a visão, os valores dos funcionários.
Então, na verdade, eu tenho que usar essas ferramentas para fazer esse apanhado geral e aproveitar muito dessa cultura. E ir mudando aos poucos, internalizando aos poucos. Porque não é uma coisa que você tem que chegar lá e jogar. Vamos mudar a cultura organizacional. Até porque toda mudança é muito difícil acontecer. Existem as políticas internas, existem as resistências internas. Então, para mudar a cultura, é preciso mudar antes o clima, né? Aos poucos, devagar. O clima não está bom na parte da comunicação. Vamos mudar a comunicação? Quais ações eu tenho que tomar para mudar a comunicação dentro da empresa? A comunicação não está boa, por quê? Qual é o item que está difícil, né? E aí, devagar, vamos mudar a cultura, até a implantação total de uma cultura positiva. Isso, como nós falamos nas aulas passadas, mudando pelo nosso self, né? Começar por nós mesmos. Então, a melhoria da organização com coach, psicologia positiva, feedback, com amor, é possível sim. O Wilson Nascimento, sobre implantação da cultura organizacional através do coach, ele diz que a grande preocupação das organizações está em potencializar seus resultados positivos através das mudanças sem causar choque à cultura organizacional já existente, valorizando assim os aspectos positivos da mesma, que eu disse lá atrás. Não é pegar e mudar totalmente a cultura de um dia para o outro, de um mês para o outro. Eu tenho que valorizar aquilo que já existe de bom e aperfeiçoar, né? E ver os pontos positivos e fortalecer. É mais ou menos como as nossas forças. Fortalecendo as nossas forças, fortalecendo as forças da empresa, é que teremos uma cultura organizacional positiva. Então, existem formas dentro da psicologia positiva e dentro do coach para mudar esse clima organizacional. Na psicologia positiva, o levantamento das qualidades, né, das forças, das virtudes de Martin Seligman, que baseia-se em recorrer às diferenças individuais e moldá-las a uma a ele para, sei lá, mexer diretamente lá com o público. Então, é alocar, é moldar as forças e as virtudes das pessoas naquilo que ela faz com engajamento, naquilo que ela faz com o flow, naquilo que ela rende, naquilo que ela produz, naquilo que ela se sente com significado. Né? Isso a psicologia positiva ajuda através da classificação VIA, que é das forças e caráter, que a gente vai ter aulas só sobre o VIA, e possivelmente teremos um módulo completo de aulas só sobre essa classificação VIA, que é muito importante. E o feedback com amor, o feedback positivo, que coopera para a melhoria do clima organizacional, sem sombra de dúvida. Nós teremos também módulos completos só para tratar de feedback com amor, do feedback positivo, que a gente vai poder aprender como lidar com isso para empregar isso na pesquisa de clima, né? Na avaliação de desempenho também, né? A gente vai falar sobre isso. E na nossa próxima aula nós vamos ver eficiência de equipes com aplicação da psicologia positiva. Nós vamos ver como fazer com as equipes. Nós falamos dos líderes, da liderança, agora vamos falar um pouco das equipes, né? Como as equipes devem se proteger, devem fazer para serem realmente equipes positivas. Até lá então, e sunshine para todos!